César Cavalcante e Diego de Jesus contradizem o pastor que diz que Gênesis 2 não é literal. Dizem que ele vivia como primata. Você já percebeu que muitos pastores fazem heresias para defender a sua ideia? E nesse vídeo você vai ver que o clima esquentou e eles debateram duro. Você acredita que ainda nesse tempo há pessoas que creem que Adão e Eva viviam como uns primatas no paraíso? Então veja no vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. 1:4. Precisamos deixar isso claro. Mas o Gênesis 1 é o ápice. Gênesis 1, 26 e 27 é o ápice do 1 da até o 27. Isso, é o ápice da cosmologia. Então, isso aqui nós concordamos. Agora, o ápice de Gênesis 1 é detalhado em Gênesis 2? Não, porque é outro relato. A criação do homem... de antropologia. A criação do homem não é detalhada em Gênesis 2? Não, ali o homem é formado. E aí nós começamos a ter uns problemas que pode fazer o debate esquentar, tá? Vamos lá. O que acontece em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27? Disse o Eterno, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tal. Aí o que acontece? Criou Deus o homem, macho e fêmea, os criou. Zahar, Unikvar. Quando você trabalha a ideia de macho e fêmea, até mesmo usando as grandes obras dos grandes pensadores judaicos, como Maimônides no Moreh Nevurim, Urashi, o Abrabanel e muitos outros, você percebe o seguinte, que ali o homem ele vivia andando pela terra. Ainda não existia um jardim, ainda não existia uma casa, não existia ainda um conceito de civilização. Então, quando você olha para o homem do Gênesis 1, 26 e 27, pastor César, ortodoxo que já tenho certeza que não vai concordar muito com a ideia. Pega ele, nós estamos falando de um... Hoje ele está quieto até. Nós estamos falando de um homem mais bruto. Nós estamos falando de um homem mais instintivo, nós estamos falando de um homem mais animalesco, porque ele foi criado. Nós não podemos trabalhar a ideia do homem do Gênesis 2 achando que ele já é exatamente aquilo que estava em Gênesis 1. Porque quando nós trabalhamos o verbo yatsar, nós trabalhamos o verbo no conceito de formar. Só que é o seguinte, o que é uma formação em um ser que acabou de ser criado? Vamos lá, você acabou de ser criado, perfeito? O boneco, o humanoide se encontra aqui. O texto diz que Deus ele formou dentro de uma linguagem poética. Como eu trabalho essa ideia de formação? Eu não trabalho essa ideia de formação na criação do esqueleto. Eu não trabalho a ideia de criação na formação de fazer um homem, porque esse homem já é feito no primeiro relato. O formar também é educar. O formar também é preparar. Prova disso que quando você termina, por exemplo, uma faculdade, ou quando você termina um estágio, por exemplo, da escola, o que nós escutamos? Ele é formado no ensino fundamental, ele é formado no ensino superior. Então formar aqui também significa educar, significa preparar, e bate perfeitamente com a diferenciação, pastor César, que Deus faz entre o intelecto humano, ok? E o instinto do animal. Então, no capítulo... Mas tudo isso você está tirando da palavra yatsar? Sim. Seria isso? Sim, exatamente. Formar. Então você quer dizer que Deus fez um homem lá no Gênesis 1... 26, 27. E esse homem era o homem das cavernas. Bom, se quiser fazer uma ligação com a ciência, por que não? Então seria isso. Por que não? E aí, sim. depois e com Deus... o decorrer do tempo, esse homem depois Deus evoluiu. Fez o quê nesse homem? Deus o formou. Deus o formou, Deus o educou. Você tem alguma ocorrência onde a palavra yatsar tem a ver com educação? No texto hebraico? Depende. Se você trabalhar a ideia de... Boa pergunta. Se você trabalhar a ideia de educação da maneira que nós conhecemos, não. Mas quando você trabalha a ideia de formar, você entende que formar não é apenas você pegar, por exemplo, um pote de argila e fazer um vaso. Tá, e você tem um texto para apresentar? Tá? Formar também significa, é só você olhar o contexto imediato. O que o homem ganha no capítulo 2? Não, calma aí. É que assim, você está dando um sentido para a palavra yatsar. Formar. É além de formar dar forma. Você está dizendo que formar tem a ver com intelecto.
Sim, a formação em ambos os aspectos, tanto físico como intelectual. Isso é interessante. Mas você tem algum versículo onde a palavra formar, a palavra yatsar, mesmo que ela apareça com outra palavra em português? Eu não tenho, eu posso até pesquisar, eu não tenho esse versículo para te mostrar agora dentro do Gênesis, mas quando eu trabalho o contexto imediato e eu trabalho a metodologia diacrônica da exegese, eu consigo entender perfeitamente que no capítulo de Gênesis 2, eu posso pagar caro por essa palavra, mas eu vou falar, houve uma evolução. Por que não? O homem evolui a todo momento. O homem do século XIX não é um homem do século XX. O homem do século XX não é do século XXI. É que você quer embutir a palavra evolução aí dentro da palavra yatsar. Mas é o que aconteceu. Mas é o que acontece, pastor César, porque no Gênesis 2, só para concluir, é no Gênesis 2 que o homem começa a ter um discernimento maior das coisas. Por exemplo, é no Gênesis 2 que o homem começa a nomear os animais. É no Gênesis 2 que o homem olha e fala assim: esta é agora a carne da minha carne. É no Gênesis 2 que o homem começa a ter... Mas tem alguma evidência que no capítulo 1 ele não conseguia fazer isso? Tem. Qual? Quando você trabalha a palavra Zahar, Unikvar, macho e fêmea. Não, sim, mas tem então pronto, o conceito de macho e fêmea... Então, lá tem alguma descrição de que o homem não tinha cognição para isso? Que o homem não tinha cognição para isso? A sua formação. Trabalhar a ideia macho e fêmea. Porque, assim, quando você trabalha a ideia de macho, o que você imagina? Você imagina gênero masculino. Não, professor César. Não. Você está fazendo uma pergunta e eu estou respondendo. Então, tudo bem. Gênero masculino. Gênero masculino, perfeito. Mas essa palavra macho, nós sabemos que ela é usada muito mais no mundo animal do que no mundo dos homens. É que o homem é um animal. Tudo bem, o homem. E ótimo. Obrigado, é o que eu precisava. O homem é um animal... O que? Racional. Exatamente, racional. Sim. E aonde está essa racionalidade? No capítulo de número 2. O capítulo de número 2 apresenta a racionalidade humana. Então, aí você... Vocês viram que já virou 2 contra 1, mas vamos embora. Você não me chamou? Tô brincando, vai. É porque é assim, ó. Quando Deus criou o homem, lá no relato da criação, nós temos o Gênesis 1, o relato, Gênesis 2, a manufatura, seria isso. No relato, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim. Deus seria irracional? Nesse conceito que você apresenta de imagem e de semelhança, é muito importante nós entendermos que está falando ali de questões atributivas. E o que é a imagem e semelhança? Tá? A imagem e semelhança de Deus, puxa vida, isso aí daria um belo debate, mas respondendo de forma simples e clara, segundo os grandes comentaristas judaicos, por exemplo, ser imagem e semelhança de Deus é ser medaber, é ser falante. Então, para ser falante tem que ter cognição. Perfeito, concordo. Então, se ele tem cognição no Gênesis 1, derruba a sua ideia. Não, de maneira nenhuma. Sabe por que não? Porque é o seguinte, a humanidade, ela sempre teve um caminho e um meio de comunicação desde a época dos primatas. O que vai acontecer no decorrer da história? O homem vai evoluindo. Eu não sei se eles falavam, mas eu sei que eles se comunicavam. E nós precisamos trabalhar a ideia que imagem e semelhança de Deus trabalha dentro de uma linguagem poética, onde apresenta que o homem se torna Keter no futuro, a coroa da sua criação. Por isso que a criação ela começa no Gênesis 1, falando da criação bruta, e ela termina, como o Diego disse, exatamente no Gênesis 1. A tese é interessante. Você só precisava de um texto. Ela não é tese, ela é bíblica. Aí que tá. Então, você só precisava de um texto onde a palavra yatsar, que significa formar, daria essa ideia em outro momento. Tudo mas bem. Não tem esse texto. Vamos volta aqui no Diego. Eu quero responder uma objeção que o... Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer? Eu quero voltar... Eu não concordo, mas entendi. Entendi. O senhor não concorda com quase nada que eu falo, pastor César. É normal já. Não, porque assim, ó, calma aí. É assim, ó. É que assim, você entende que a Bíblia é um livro sagrado. Sim. Há uma contradição entre os dois capítulos? Uma contradição entre os dois capítulos? Eu não vejo os dois capítulos, eu não vejo os dois que depende. Quando você fala contradição, você pode apresentar a ideia se eles estão então, debatendo um com o outro. Você é um teólogo pela inerrância ou não?
Eu acredito na inerrância divina, mas trabalho a ideia de que bíblica. não é porque a Bíblia ela é inerrante, ok? Que os homens alcançaram 100% da sua mentalidade para conseguir alcançar exatamente uma perfeição. Tá, mas o capítulo como diz o 2 está Diego pra nós. contradizendo o primeiro? Não, o capítulo 2 ele não contradiz o primeiro. Ele tem uma outra maneira de contar algo que era importante para o escritor a respeito da criação. Então, mas E quando esse você conceito é o homem. Ok, entendi. Mas quando você argumenta dizendo que a ordem do Gênesis 2 é diferente da ordem do Gênesis 1, você está arrumando uma contradição. Não vejo assim. Tá bom? Vamos lá. Eu antes de entrar nisso daí, porque com todo o respeito mesmo, o professor Emerson sabe todo o carinho que eu tenho por ele, isso aí pra mim é o calcanhar de Aquiles na tese dele, é derrotador. Ele falou sobre o nome, né, que apresenta-se como Elohim no capítulo 1, no capítulo 2 como Yud-Heh Vav-Heh Elohim. Isso nós encontramos também no Salmo 51, se eu não falha na minha memória, tá? Tem um Salmo davídico que nós encontramos assim também, e nem por isso nós dizemos que foi 2 autores que escreveu, toda a crítica textual aceita que foi um autor só. A questão é que no capítulo 1... Pode repetir? Se não me falha a memória, tá? Mas existe um Salmo davídico, se eu não me engano é o 51. Existe o Salmo Davídico. Certo. Se eu não estou enganado, é o 51, que apresenta essa mesma forma. E todo mundo aceita que ali foi Davi que escreveu, não tem debate. Qual forma? Elohim e Yud-Heh Vav-Heh Elohim, os 2 nomes, né? Então, dois epitetos, o nome e o epiteto. Então, mas aí... algo que você não vai encontrar. Então, mas você não vai encontrar essa forma só no Salmo 51. Você vai encontrar em toda a Escritura, porque houve um desenvolvimento posterior aonde começou a se usar-se o tetragrama juntamente com o Elohim. Só que no capítulo 1 do Gênesis, não. É isso que eu quis dizer. Então vamos lá. É que assim, aqui tem muita coisa para me comentar e eu queria de fato responder todas as objeções que você levantou. Essa que você falou de novo é um tiro no seu próprio pé, com todo respeito. Quando você disse que na Bíblia toda tem essa terminologia, mostra que é uma linguagem padrão comum dos autores bíblicos. Mostra que é uma forma dos autores lidarem, é algo comum. Isso em nada vai apontar que são 2 textos diferentes. Então, sobre essa questão do usar dois nomes. Agora, sobre a sua tese, o pastor César tirou as palavras da minha boca. O capítulo 1, versículo 26 e 27, fala do Imago Dei. E aí, o Emerson, ele se ancorou na ideia de dabar, né, de falar dos comentaristas judaicos. Só que o Novo Testamento traz uma outra luz. O Novo Testamento nos mostra, você é teólogo, você sabe, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E nós, na teologia cristã, aceitamos e entendemos pela revelação progressiva que essa imagem e semelhança refere-se aos atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que nós temos, o senso de amor, de justiça, etc. Tudo isso são resquícios do Imago Dei. Então, isso aqui derruba a sua tese, porque o capítulo 1... O capítulo 1 já trabalha o homem constituído. Só que tem algo que é mais derrotador ainda no que você aqui colocou. O capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que Deus criou o homem e a mulher. Você usou a expressão macho e fêmea. E é justamente isso que está no original. Mas nós vamos trabalhar isso aí já. Criou o homem e a mulher. O capítulo 2, a partir do versículo 7, relata como foi essa criação. É aquilo que eu falei no começo. A mulher que disse que fez um bolo e depois ela disse como fez. Olha, a minha receita foi... Nesse bolo eu usei 2 maracujá, eu usei etc. Então ela está dando uma receita. É a mesma coisa que Deus faz no capítulo 2, com o ápice da criação dele. Por isso eu perguntei, qual é o ápice, qual é a conclusão do capítulo 1? Criação do homem e da mulher. O capítulo 2, ele detalha o ápice do capítulo 1, indicando que é um propósito textual unificado, um propósito único. E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, inferir que o irmão Emerson não defende a inerrância, etc. Não é a minha intenção, mas só que de fato, quando você fala que parece que um tem um relato de uma forma e o outro tem um outro relato, não apenas textual, mas que um apresenta uma ordem e o outro apresenta outra, você acaba chocando um texto contra o outro. Veja bem. Vai, não, deixa eu só concluir. Aí você falou sobre a palavra Yatser. Nós sabemos que as palavras são polissêmicas. E veja bem, nós estamos trabalhando, Emerson, uma cultura com 7, 8 mil palavras. As pessoas, os autores, eles precisavam da polissemia. Eles precisavam usar uma palavra com vários sentidos. Não é porque a palavra formou ali, pode indicar de que deu inteligibilidade, etc. Nesse caso aí, você estaria ferindo o contexto, porque o contexto não mostra 2 criações, uma recriação ou um aprimoramento da primeira criação. O texto mostra um detalhamento, não são 2 criações do ser humano. É uma criação só, que Deus fala no versículo 26 e 27 de Gênesis 1, e o detalhamento no versículo 7 e 8 de Gênesis capítulo 2. Só que tem uma questão ainda que, na minha percepção, vai piorar ainda para você, que é justamente o seu apego ao termo macho e fêmea em português.
Macho e fêmea ali está ligado à Em relação... hebraico. Oi? O apego está em hebraico, porque a palavra está em hebraico. Muitas bíblias já não usam mais macho e fêmea, você sabe, né? Eles preferem homem e mulher, mas o texto hebraico diz Macho e fêmea. Zahar Mikvar. Seria o Ish e o Ishá. Ali o texto está fazendo uma Não. Não, Ish e Ishá Não, no no dois. texto hebraico, no texto hebraico de Gênesis 1, 26 e 27, não tem Ish e não tem Ishá. É apenas no capítulo 2. Mais uma prova de que as coisas mudaram e os relatos são distintos. Nisso que eu queria chegar. Então, O vamos lá. capítulo 1, que fala macho e fêmea, e o capítulo 1 que fala macho e fêmea, o 2 também, se você... É porque eu não quero usar um termo, mas se você pegar Ish e Ishá, está falando justamente da relação do homem com a mulher. O termo, relação conjugal. O termo macho e fêmea caminha nesse mesmo sentido. Que começa a acontecer também no capítulo 2. É mais uma prova que o capítulo 2 está detalhando o que foi feito no capítulo 1. De maneira nenhuma. Agora, você teria que explicar para nós... De maneira nenhuma. Com todo o respeito, você teria que explicar para nós se esse capítulo 2 é Deus reformulando, ou dando característica para o homem que Deus criou no capítulo 1. Qual é o autor bíblico que reverbera isso? Tá, vamos lá. Posso falar agora? Pode. Então tá bom, vamos lá. Gênesis 1, 26 eu tenho criar, correto? Então, Barato. o homem já existe em Gênesis 1, 26? Sim ou não? Se o homem já existe? Em 1, Ele está sendo 26, criado. ele é um ser existente? Sim, Em Gênesis 1, 26 e 27? Claro. Perfeito. A mulher Deus também, cria. correto? Correto. Perfeito. Então nós já temos a criação em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Perfeito? Então tá. No Gênesis capítulo 2, eu tenho a formação. Tá? Lexicalmente falando, não dá para trabalhar a ideia do verbo yatsar para falar sobre construção de intelecto, realmente. Lexicalmente falando, não. Mas teologicamente, sim. Vamos lá. Só que, querendo ou não, quando você trabalha a ideia de formar, você precisa tomar muito cuidado para você não acabar confundindo com criar. Porque se você trabalhar a ideia que em Gênesis capítulo 2 o homem está sendo criado, você vai começar a ter que apresentar duas criações dentro da Bíblia diferente. Então, se o homem já existe em Gênesis 1, 26 e 27, ok? Alguma coisa está acontecendo com o homem de Gênesis capítulo 2 que não pode ser criado novamente. Tá? Esse é seu argumento mais forte. Posso responder ele? Oi? Não. Não, calma, não terminou. Perdão. Tá, tudo bem. Independente de ser forte ou fraco, Não, qualquer isso é bom. coisa. Continua. Entendeu? Continua. A gente é amigo, eu sou bem respeitoso com você, claro, mas não existe isso de argumento forte ou fraco agora. Vamos lá. Trabalhando essa ideia, o homem ele já existe em Gênesis 1, 26 e 27. Se você acreditar que ele está sendo formado em Gênesis 2 novamente, até na Lilith, que eu combati esses dias na internet, você viu, né? As pessoas vão ter que acreditar. Por quê? Porque não há condições. Então, em Gênesis 1, 26, 27, ele é criado, perfeito? Ele ainda é limitado, porque ele é Zahar Unikvah. Não existe moradia para ele, então ele perambula, vamos assim dizer, vive no meio dos outros animais que foram criados primeiro e, tecnicamente falando, é um primata. Mas isso não bate com o relato de Gênesis 1. Entendeu? De Gênesis 1, 26, 27? Bate. Não bate. Bate totalmente porque ele é macho e fêmea. Lê o texto. Qual texto? Esse que você está citando. De Gênesis 1, 26 e 27? lê. Sim, não, eu sei ele de cor. Então Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes, sobre os répteis, sobre todas as coisas. E aí depois o texto fala: criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, Então, homem e mulher, macho e Mas fêmea o como é criou. que o homem vai dominar sobre as aves dos céus, sobre toda a criação, sendo que ele não tem cognição para isso? Bom, nós precisamos entender também que, ainda que ele tenha cognição, nessa época disse que seria a impossível cognição vem dominar as aves depois, dos né? céus. Então, mas vamos trabalhar a sua ideia. Ainda que ele tivesse cognição, por exemplo, nessa época ele não consegue dominar as aves dos céus. Então, Vamos ser sinceros. Então a linguagem pode ser poética e pode ser hiperbólica. é que assim, Perfeito? a palavra hebraica, Trabalha a ideia de toda a criação. é que a palavra hebraica radá ali, que é dominar,
ela significa ser o Senhor. Sim, a coroa da criação. Ela ser. E como que o homem consegue isso? Consegue esse domínio? Mas sobre observe ave, tal sobre tudo coisa. Isso, se ele não há. Se não Mas há nele, observe, porque no capítulo 2 há de acontecer mudanças com ele. Então, mas calma aí, melhor. Então, vamos a lá. ordem é no capítulo 1. Mas olha a palavra que você falou. Olha a 1. palavra que você falou. Para que domine. Isso. Como ele vai fazer sem cognição? Para que domine. Eu não estou dizendo que ele não tem cognição. Eu não estou dizendo que ele tem Mas você disse, QI. Não. Então você acabou entendendo errado. Eu não quis dizer que ele tem um QI abaixo de 85. Então agora você 50, tem a oportunidade. entendeu? Você tem a oportunidade de colocar a sua ideia. Porque eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem. Aí você coloca a sua ideia. O que eu estou dizendo é que eu entendi até agora é que você colocou o homem de Gênesis 1 como sendo um ser primata irracional. É apenas um macho, como todo bicho. Sim. Então, quer dizer, não há cognição. Não há. Então, eu vou te dar a palavra. Calma aí, eu só vou falar o que está aparecendo para mim. Uhum. E se está aparecendo para mim, pode estar aparecendo também para outras pessoas. Tudo bem. Então, você deu a entender que o homem do Gênesis 1 é um primata, é alguma coisa parecida com isso, é alguma coisa parecida com os outros bichos e tal, tudo mais. Aí disse assim, não bate com o que o próprio texto do Gênesis 1 relata. Tá. Porque como é que ele vai dominar? Se esse homem, do jeito que você está falando, se ele não é uma cognição, ele não consegue vencer um chimpanzé, meu amigo. É que ele ainda colocou Tudo bem, a comunicação do homem no mesmo patamar dos primatas. Ele ainda fez essa comparação. Então lá, agora sim. Vamos lá. O homem do Gênesis 1, 26, 27, primeiro ponto, ele já é um homem. Ele é um ser criado. Ele é o primeiro homem da criação. Ele ainda não vive dentro de um jardim. Ele ainda não tem o conceito que o capítulo 2 vai demonstrar de família, trabalho e muitos outros atributos que aparecem no capítulo 2. E esse homem, ele tem as mesmas necessidades que os homens de hoje possuem. Todavia, o que nós precisamos entender é tempo e época que esse homem vive. Quando eu falo que ele é praticamente um primata, eu não estou dizendo que ele é um chimpanzé. Até porque eu não acredito de maneira nenhuma que os homens vieram do chimpanzé. Se o homem viesse do chimpanzé, não existiria mais chimpanzé, simples assim. Ou muitos chimpanzés estariam virando homens nos dias de hoje. Não disse isso, mas digo que ele leva uma vida como a vida de um primata. Esse homem já se alimenta? Sim, por que não? Ele pode caçar. Esse homem, ele já tem as necessidades cognitivas que todo homem tem? Sim, claro, ele tem. Só que ele acabou de ser criado. E no capítulo de número 2, se é a mesma criação, pastor César, esse homem agora foi formado. Só que esse homem não pode ser formado fisicamente, concorda? Fisicamente ele não pode ser formado porque ele já existe. Então, se ele não pode ser formado fisicamente, porque ele já existe, eu devolvo agora a pergunta para vocês. Que tipo de formação é essa, se não é uma formação de intelecto? Quando Deus assopra nas narinas desse homem, o fôlego de vida. E segundo os grandes comentaristas judaicos, é a partir daí que esse homem começa a ter um discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, e desenvolvimento de córtex pré-frontal, que cientificamente falando, somente os humanos têm. Então, é exatamente essa diferença que eu trabalho com vocês. Se no capítulo 1 ele é criado, no capítulo 2, Diego, ele não pode ser criado novamente, correto? Porque ele já existe. Segue. Então, se ele já existe, pastor César, é igual esse copo aqui, ó. Imagina que esse copo não tem esses detalhes que nós estamos vendo aqui, perfeito? Ele é um copo normal. Se eu usou o bolo, eu vou usar um copo. Ele é o copo normal. Mas quando eu começo a colocar esses detalhes no copo, eu não estou formando ele? Boa argumentação, acho que o Diego pode responder. Maravilha. Mas o problema é que tem a ver que aquela formação lá é com barro. Aquela formação lá de... capítulo 2? Isso. Linguagem poética. Bom. Linguagem poética. Bom. Não dá pra gente, por exemplo, acatar não dá para acatar, por exemplo, poética, a literalidade de que o homem saiu do pó e que a mulher foi arrancada de uma costela. Eu posso explicar. É uma linguagem poética que Salomão discorda, porque ele fala que o homem veio do pó.
que Jesus discorda, é uma linguagem poética que Jó discorda, que Isaías discorda, ó, Isaías 64, mas agora, ó Senhor, tu és Pai, e nós todos somos barro, Perfeito. o Senhor é o oleiro, Então, que Eclesiastes, do pó da terra nós mas viemos. não é porque eles citam isso que significa que de maneira significativa eles estão discordando. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, nós entendemos que a Bíblia ela nos apresenta lições e grandes ensinamentos. Quando nós falamos que o homem veio do pó da terra, por fé, é natural que você acredite que você veio do pó. Mas existem linguagens muito mais profundas, até porque do pó viemos e ao pó retornaremos, tá? Mas o pó, ele fala a respeito de brevidade, entendeu? O pó, ele fala a respeito de algo que não tem valor, ok? O pó misturado com água, ele forma argila, ou seja, ele forma modelagem. Da mesma forma que quando vocês lerem e trabalharem a ideia da costela do Adão, da mulher que saiu da costela, a costela significa o quê? Significa estar ao lado do homem e significa assim, a força que a mulher possui. Há uma teologia no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, a Bíblia diz que o homem foi formado da terra mesmo, Tudo bem, do pó. Você crê assim? eu acredito, mas por que Paulo e todos em que esses... momento o homem foi formado do pó? É Gênesis 2. Tudo bem, Gênesis 2, capítulo 4, só que são dois relatos diferentes. Tá bom. Entendeu? Diego. Vamos lá, rapidinho. Quando eu falei que o argumento é bom, e realmente há, professor Emerson, nós somos muito amigos, mas há argumentos bons e não tem problema nenhum reconhecer que bem, o argumento na verdade, eu acho que é até um elogio. Reconhecer que o argumento é bom. Tudo bem. Assim, ó, eu perguntei pro professor Emerson, eu vou falar aqui sobre o criado e o formado, mas eu perguntei pro professor Emerson se ele tinha um autor bíblico que endossasse essa tese dele. Qual? De que ali são dois relatos, ou de que são... É que eu fico até confuso de entender de coração o que você está defendendo. Você está defendendo que são dois? É o mesmo homem... A palavra rápida é o seguinte, mas Diego, eu não preciso de tecnicamente um documento para poder afirmar que são dois relatos. Da mesma forma que você não precisa de um documento para poder afirmar que é um único relato. Mas um documento endossa a tese. Tudo bem, mas isso trabalha a ideia, da interpretação e da facilidade da leitura bíblica, a qual apresenta fatos e relatos que o que eu estou debatendo com o pastor César aqui já é tecnicamente a prova que existem dois documentos. Vamos lá. É que assim, você está defendendo, você deu o exemplo do copo. Então só para mim não criar espantalho. Formar. Deus criou Adão, e aí no capítulo 2 ele forma esse mesmo Adão, esse mesmo ser humano, não é outro. É o mesmo ser humano. Eu espero que vocês acreditem assim. Tá, então vamos lá. Se Deus criou o ser humano, o Adão, entrando na sua tese, tá? Caridade epistêmica, é uma linguagem padrão, você sabe, de debate, né? Quando assume uma tese do outro. Então, dentro da caridade epistêmica, se Deus criou Adão, o boneco lá, e sei lá, meio primata, etc. Alguma coisa nesse sentido, foi até confuso. Mas depois Deus vem e traz as habilidades cognitivas e tal, o sentimento, aquela coisa toda. E só uma pergunta pra vocês dois aqui. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele tá falando com quem ali? Não, nós vamos chegar Com lá. quem que ele tá falando? Tá, nós Trindade. vamos chegar lá. Tá. Com a Trindade. nós Mas vamos... tá no Trindade. texto bíblico que é a Trindade? Tá. Não, textualmente não. Nesse Trindade texto tem na não. Bíblia, né? Nesse texto não, mas olha se você só, olhar toda a mas Bíblia, olha tá. só como são as coisas, que interessante. Oi, mas isso é que eu preciso falar. porque ele tava na vez dele, pode É que eu preciso concluir. falar. Mas é que eu quero É que vai pegar- ficar eu quero muita pegar coisa. isso. Só anotar, anota aí. Ó, vai. nesse versículo não, mas no versículo 2 tem o Espírito Santo, em João 1 tem Jesus na criação. Mas assim, Então, mas aí você vai fazer um causuísmo, não um trabalho exegético, mas continua. Mas a Bíblia é um trabalho todo Então, para nós. mas um trabalho exegético Todo. se faz em um capítulo, não se faz um trabalho todo, por favor. Um tema não se resume a um capítulo. Entendeu? Exegeticamente Por não tem favor, como. não. Mas vamos lá. Ó, eu te perguntei se você tinha algum autor bíblico. Olha o que Jesus diz. Jesus, capítulo 10, versículo 9 de Marcos. Ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. É o 1, 26 e 27, macho e fêmea. Aí ele continua: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Aqui já tem relacionamento, aqui já tem cognição, aqui já tem formação. Iniciar, Deixa eu continuar, capítulo 2. homem. Aqui já tem todos esses elementos que você sugeriu que no versículo 26 não tinha. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão os dois uma só carne. Assim Sim. já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá.
Jesus, reverberando Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, mostra que esse homem, macho e fêmea, do versículo 26 e 27 de Gênesis 1, já tinha total condição de estabelecer relacionamento, inclusive relacionamento familiar e habitacional. Peraí, calma aí. Eu tô dando a interpretação que Jesus deu. Calma. É que eu preciso responder. Aí você falou sobre o criado e o formado. Essa ideia, ela só é válida, Emerson, quando você parte do pressuposto que a sua tese está certa. Quando você parte do pressuposto que o texto tem que falar sozinho, ela não se sustenta. Veja, é como você dizer, aquela pedra tem 2 milhões de anos. Aí alguém pergunta, por quê? Porque o tronco que está nela tem 2 milhões de anos. Aí o cara pergunta, e por que o tronco tem 2 milhões de anos? Porque a pedra tem 2 milhões de anos. Você está partindo do argumento circular. Você está tomando a premissa que sua tese está certa e que são 2 relatos, e portanto tem que ser um para criar, um para formar. Só que o que o texto mostra é uma criação, Deus cria o homem, e no 2 ele relata, ele descreve, ele aprofunda como foi essa criação.